Bom dia, pessoal. São 9 horas. Vamos dar início à nossa atividade síncrona, nossa última atividade síncrona da turma T03, nesse período de 2021 primeiro, né, nesse dia 24 de novembro, quase, né, falta um mês para o Natal, olha só que coisa boa. E então, estamos aqui num processo sala de aula invertida, em que eu conto que vocês assistiram aos vídeos estudando e não apenas botaram em velocidade 2 e ficaram um joguinho no WhatsApp, o que é completamente diferente. De preferência fizeram pausas, anotaram, tentaram resolver junto comigo os problemas que nós resolvemos nos vídeos. Esse é o jeito de aprender, para poder resolver a avaliação continuada que vocês vão receber daqui a pouco, lá por volta das 11 horas, quando eu terminar a aula da outra turma, e fazer tranquilamente. Mas alguma dúvida? Vamos à dúvida da Andressa. A Andressa me questionou, antes da gente estar no ar de verdade, sobre como, né, montar a equação. Montar a equação, você vai fazer o equacionamento que for possível. Normalmente, nesse caso nosso aqui, é fazer um balanço em regime transiente. Balanço de massa, balanço de energia. Ai, professor, balanço de energia? Sim, usando o princípio da homogeneidade dimensional, que é parte da matéria de introdução. O primeiro balanço que nós fizemos, tanto nos vídeos como aqui, foi um balanço de energia num tanque de resfriamento contínuo. Então, vocês têm condição de fazer, usando o princípio da homogeneidade dimensional e a conceituação de que os termos do balanço são taxa de acúmulo, no balanço diferencial, né, igual a taxa de entrada, menos taxa de saída, mais taxa de geração, menos taxa de consumo. Simples assim. Então, é possível fazer com as ferramentas de introdução à engenharia química. E aí, esse balanço, seja ele de massa ou de energia, vai gerar uma equação diferencial ordinária, no caso de vocês é ordinária, que vocês vão ter que avaliar para resolver. Aí tem que colocar na forma padrão. Qual é a forma padrão? N de x e y dy dx mais m de x e y igual a zero. E olhando para n, para m, para a forma da função, saber se ela vai ser separável, se ela vai ser linear, que são os dois únicos casos que vocês vão precisar encarar aqui. Não vão precisar encarar outro caso diferente desse, né, desses dois possíveis, ou vai ser separável ou vai ser linear, e escolher o método de resolução. Algumas equações podem ser resolvidas por mais de um método, outras não, né? Outras têm aquele método específico, só ele se encaixa e acaba dando para resolver assim. Soluções analíticas. Algumas outras equações mais complexas, que vão aparecer ao longo da vida de vocês inteira, vão exigir soluções numéricas. É aquilo que foi falado, inclusive, na semana passada, na outra turma. Vão recorrer a aplicativos como Enso, como Octave. O pessoal que está aqui, está fazendo métodos computacionais, está vendo lá no Octave, né? Um programa, um aplicativo que te permite fazer um monte de coisas, inclusive resolver equações diferenciais. De forma numérica, a gente não vai ter uma equação para substituir o valor do x e achar o valor da f de x, mas nós vamos ter uma tabela com números tabelados x e f de x em determinados pontos discretos. Mas isso não é assunto de introdução. Introdução, todas as soluções serão analíticas. Introdução, a solução de um problema em regime transiente vai ser uma equação algébrica que você vai descobrir como é que a variável dependente se comporta face a variações na variável independente. Então, com base nisso, onde estão as dúvidas, onde estão os comentários de vocês? Esse é o primeiro momento da nossa aula, depois vem aquele exercício valendo isenção da avaliação continuada. Não tem dúvida? Ninguém tem dúvidas? Bom, então eu vou entrar com um assunto agora que vai realmente chamar a atenção de vocês, porque a partir de quarta-feira que vem nós já temos as nossas avaliações objetivas, né? Lembrando sempre, cada um de vocês vai receber uma avaliação absolutamente individual, que deve ser resolvida individualmente, que vai ter um gabarito único, ninguém vai ter um gabarito igual ao seu. Então não adianta pedir o coleguinha para dar cola, porque ele vai dar cola errada, vai dar os números errados. E eu continuei pegando colas aqui nas avaliações continuadas, é muito triste isso. Imagina o que vem então na avaliação objetiva. Mas eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela, que vocês já têm esse arquivo disponível lá no Siga desde a semana passada, e eu coloquei os PDFs agora lá na nossa pasta do Drive, que são as regras para a elaboração das provas. Ah, professor, por que tem que ter essas regras? Porque vocês imaginem que 25 alunos aqui, mais 25 na outra turma, mais 31 na turma de segunda-feira, se todo mundo me mandar prova 1 e prova 2 com o nome do arquivo, é muito provável que aconteça alguma confusão, algum dano, alguma perda. Então tem regras exatamente para isso. Outra coisa, não dá para eu pegar e imprimir na minha impressora, na minha casa, com os meus cartuchos, com o papel que eu compro,
todas as provas, todas as avaliações que vocês mandarem. Às vezes vem 15 folhas no arquivo. Então eu corrijo na tela, eu tenho um monitor maior aqui, só que tem que ter uma orientação certa para não ficar virando a cabeça e ficar lendo de lado. Então tudo isso está nessas regras. Desrespeitou essas regras, vai perder ponto naqueles desrespeitos, tá bom? Então deixa eu entrar aqui com o compartilhamento, que aí vocês podem depois ir questionando, tirando dúvidas em relação a essas questões, a essas coisas. Pronto, vocês veem aqui a nossa telinha. Essas são as regras da turma 1, né? Essa não é a turma de vocês. Espera aí que eu já vou botar da turma de vocês. Pronto, essa é a turma de vocês. Estão vendo aí? Então, olha só. Espera aí que ele não compartilhou a certa. Calma, calma no Brasil. Espero que seja essa agora. Sim, agora é essa. Então, a avaliação de vocês, ela vai ter 2 horas de duração. Estão vendo aqui, ó? 2 horas, das 8 às 10. Né? Termina às 10. Às 10 é para parar, e aí preparar o arquivo para envio. 20 minutos é mais do que suficiente para digitalizar os arquivos e me enviar dentro das regras. Então, observações importantíssimas aqui. Primeira delas é o que eu venho falando com vocês ao longo do período inteiro. Aprendam os conceitos para resolver todos os problemas, não é isso? Então, se a gente não conhece os conceitos, não consegue fazer essa primeira parte em vermelho aqui, ó. A interpretação dos enunciados das questões é sua responsabilidade e parte fundamental da resolução das mesmas. Tá? Não adianta, e como eu falei com vocês, né, a partir de hoje eu já começo a preparar as avaliações. Vão ser 50 avaliações diferentes, 50 gabaritos diferentes, então eu tenho que fazer com muito cuidado isso. E aí as dúvidas vão ser resolvidas no máximo até sexta-feira, quando vocês enviarem finalmente a última avaliação continuada. Depois é dívida e eu não vou poder atender porque eu vou estar preparando as avaliações ao longo do final de semana até quarta-feira da semana que vem. Então entendam que a gente recomendou que vocês estudassem, que vocês tirassem dúvidas ao longo do período inteiro. Agora, o que surgir, principalmente da primeira parte da matéria, é dívida para lá de dívida. E aí a interpretação dos enunciados é responsabilidade de cada um. Perfeito, então vamos lá. Assim que receber o e-mail, vai ter um e-mail, vocês vão receber por e-mail. Aliás, atenção, aquele e-mail que está cadastrado no SIGA, no início do período. Eu fui lá no início do período, peguei a lista de e-mail de vocês e montei a minha lista de e-mails para envio. É esta lista que eu vou seguir. Se alguém, da primeiro dia de aula até hoje, alterou o seu e-mail cadastrado no SIGA, me informe, porque senão vai acontecer como no período passado, de alguém que ficou procurando a prova onde ela não estava. Porque trocou o e-mail lá no SIGA, não me avisou, não fiquei sabendo, usei o e-mail que estava cadastrado no primeiro dia de aula e foi parar naquele e-mail. Felizmente a criatura depois conseguiu achar. Então, assim que receber o e-mail com o PDF anexado, com o enunciado da sua prova, me envia uma resposta com a palavra recebido. Só isso, eu preciso saber que vocês clicaram lá e receberam. 2. Resolva todas as questões em folhas avulsas, de papel A4 ou papel pautado. Pode ser pautado. Quem tem dificuldade de escrever em folha em branco pode usar folha pautada, desde que seja legível. Mas, ó, caneta azul. Azul. Todos os procedimentos de cálculo das variáveis devem constar nas folhas. As folhas de papel A4 devem ser certificadas uma a uma, com nome legível, vai escrever lá em cima, cabeçalho. Lembra aqueles cabeçalhos de professora do ensino, né, da educação infantil, que você tinha que colocar lá nome do professor, nome da matéria? Aqui não precisa do nome do professor, tá? Mas vão identificar com nome legível, assinatura e número de matrícula. Folha por folha. Folhas sem estas informações serão desconsideradas. Tudo que for escrito a lápis será desconsiderado. Eu, nas avaliações continuadas, eu fiz vista grossa. Eu quebrei o galho de vocês. Nas avaliações objetivas, tudo o que for escrito a lápis vai ser desconsiderado. Toda a prova deve ser manuscrita, nada digitado, nada de pegar uma tabela do Excel, nada de pegar um gráfico, alguma coisa assim, e colocar na prova. Vocês não têm que fazer gráfico, então vocês não precisam disso. Manuscrita e feita com caneta azul. 3. Valores e equações ilegíveis, desorganizados, incompreensíveis ou que não tenham sido devidamente calculados e demonstrados no desenvolvimento das questões serão desconsiderados. Por que isso, professor? Porque aconteceu no primeiro período remoto, que a gente deixou isso mais frouxo, o pessoal colocou numa tabela os números certos. E aí as equações que deveriam gerar aqueles números estavam todas erradas. Foi nítida a cola. Então é lógico. Ali a criatura não sabia o que estava fazendo, pediu alguém para fazer as contas para ela, recebeu as contas prontas, mas não sabia como colocar essa cola na coisa. Então agora sim, botou um número que não tem uma equação que gerou esse número, o número não vale nada, mesmo que ele esteja certo.
Tá? Alguém tem dúvida em relação a isso? Pode responder no áudio, por favor? Sem dúvida. Valores sem respaldo em uma equação apresentada em sua prova serão desconsiderados. Valores corretos obtidos a partir de equações erradas ou não apresentadas serão considerados fraudulentos. Cola. Grandezas dimensionais sem as devidas unidades serão desconsideradas. Menos meio ponto, e eu avisei ao longo do período inteiro, né? Menos meio ponto para cada unidade errada ou esquecida. Professor, posso até tirar 0? Pode, por causa das unidades. Então, isso aqui é com relação a fazer a prova. Aqui termina às 10 horas. Ó, esse item 3 ele vai até às 10 horas. Bota o cronômetro, deu 10 horas, para onde tiver, para o que estiver fazendo, é ali que acaba a prova e começa o processo de digitalização e formatação do arquivo. Depois de fazer a prova, depois das 10 horas, digitalize as folhas com a resolução da prova para um único arquivo, bem organizado, quer dizer, folha 1 antes da folha 2, antes da folha 3 e assim por diante. Bem organizado, em formato PDF. Tá? E aí tem os aplicativos, você sabe, acho que esse Adobe Scan aqui nem está funcionando mais. Observação 1, que é absolutamente vital, porque eu estou velho e não vou ficar virando o pescoço para corrigir prova de aluno. É importante lembrar que o seu arquivo PDF deve ter todas as páginas e textos orientados de tal forma que seja possível efetuar a leitura sem giro de cabeça. Ou seja, oriente todas as imagens e textos do seu arquivo de modo a permitir que a leitura seja feita da esquerda para a direita, de cima para baixo. Saiu disso, perdeu o ponto. Entenderam isso? Professor, mas a tabela é muito grande. Faz em formato paisagem, fotografa no formato paisagem e cola no arquivo no formato paisagem, que eu possa ler da esquerda para a direita, de cima para baixo. Todo mundo entendeu isso? Alguém responde, por favor? Entendi. Tá bom. Observação 2. Aqui é importante. Isso aqui, ó, é aqui que começam a acontecer as confusões. Se não der o nome certo para o arquivo, eu posso perder a prova de vocês. Vocês querem isso? Eu também não quero. Então vamos lá. O arquivo deve ser nomeado da seguinte forma: respostas, underline, T03 para identificar a turma de vocês. Aí olha só, aqui, como eu estou falando aqui, vem quarta-feira, é AO01, avaliação objetiva 1, né? A 0. É AO1, avaliação objetiva 1. Seu nome, tá? Acabou. Aí ponto PDF, tem que gerar um PDF. Por exemplo, respostas T03 A1, Carlota Joaquina, PDF é um nome fictício aqui, né? Remeta o arquivo PDF com os resultados da sua prova para o e-mail profmauriciomancini@gmail.com. O nosso e-mail de comunicação, o mesmo e-mail para o qual vocês mandam para mim as avaliações continuadas. E aí o assunto desse e-mail, para não ficar prova, tem que aparecer resposta da avaliação objetiva 1, nesse caso da de quarta-feira, na outra vai ser objetiva 2, na outra vai ser opcional. T03, que é a turma de vocês, nome do aluno. Tá? Então, muita atenção com relação a isso. Vocês se lembram que lá em cima eu falei que, né, a avaliação, o período para a realização da prova é de 8 às 10. Às 10 para e digitaliza para me mandar até 10h20. Se mandar 10h21, já tirou 0. Todo mundo entendeu? Todo mundo está vendo essa anotação grandona aqui? Vocês já têm esse texto disponível lá no Siga, vocês já têm essas regras disponíveis lá na nossa pasta compartilhada. Qualquer um que disser assim, professor, eu não sabia, por isso que eu fiz errado, não tem desculpa. Vai estar em vídeo, e esse vídeo vai ser liberado para vocês na sexta-feira também, a partir das 2 horas. Então, ó, última observação aqui, importantíssimo. As avaliações objetivas enviadas após as 10h20 receberão nota 0. E aparece lá, professor, meu e-mail demorou. Isso não existe. Na hora que você clica lá para enviar, o seu provedor vai registrar a hora que você mandou para enviar e vai mostrar essa hora para mim. É essa hora que eu estou verificando aqui da entrega. Passou de 10h20, vocês têm mais de 20 minutos para tirar algumas fotos, colocar isso num PDF e me mandar. Tá? Ou para digitalizar isso de alguma forma, colocar num PDF e me mandar. 20 minutos é mais do que o suficiente. Tá? Então, 10h20, beleza. 10h21, 0. Tá bom? Então, entendido isso, feitos esses esclarecimentos logo no início, vamos a alguma coisa a mais que vocês queiram me perguntar. Tem alguma coisa a mais que vocês gostariam de me perguntar? Gostariam de conversar comigo sobre a matéria, sobre o assunto de hoje, sobre métodos de resolução? É necessário pintar na aula aqui? Não, é assíncrono. É tudo assíncrono. No dia da prova? O dia da prova é tudo assíncrono. Não tem link, não. Vocês vão fazer quietinho então, aí na casa de vocês, de 8 às 10, e vão me mandar até as 10h20 no máximo. Então não, né? Hã? Não tem falta, então não.
Ao contrário, você tem 2 faltas assíncronas se você não mandar a prova. Beleza. Quem não faz, quem não envia o arquivo de volta para mim, né, toma 2 horas de falta, porque é atividade completamente assíncrona. Entendeu? Sim, entendi. Não tem a presença síncrona, mas tem 2 horas assíncronas. As próximas 6 horas vão ser 6 horas assíncronas. E aí a gente fica ali naquela faixa de atividade síncrona entre 25% e 75% de boa, né? No nosso caso, um pouquinho menos de 50%, mas bem acima dos 25% mínimos. Então, sim, os dias de prova, P1 e a P2, principalmente, elas valem 2 faltas se não entregar, se não mandar de volta para mim. O arquivo recebe 2 horas de falta. E aí, claro, pode pedir segunda chamada? Pode. Quando vai fazer? No dia da P2 ou no dia da optativa. Só tem essas datas para fazer. Então, pensem muito bem e lembra, pela deliberação só pode pedir uma segunda chamada. Se faltar 2 avaliações, vai entrar pelo CAN, né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso para não ficar reprovado por falta, porque não mandou a avaliação objetiva, não fez a prova, que vai ganhar 2 horas de falta. E tem gente pendurada, tá? Mas tem gente que já desistiu também. Por isso que a optativa, vocês vão ter que preencher um documento solicitando. Mesmo quem quiser fazer optativa para aumentar a nota, quem quiser fazer optativa para passar, vai ter que fazer. Por quê? Porque às vezes a pessoa já desistiu. E aí eu não tenho necessidade de fazer mais uma prova e mais um gabarito. Então, vai circular depois da P2 um documento que vocês vão preencher e mandar para mim solicitando optativa, quem for fazer. Ou para aumentar a nota, ou para tentar passar. Mas tem que mandar. E eu só farei as provas para quem enviar os documentos. Tá bom? Mais alguma dúvida com relação às avaliações? Distribuição da matéria. P2 e optativa, tudo. P1, até problemas sem reação e regime permanente. Tá? Sem reação, professor, mas e se eu tiver um balanço integral num reator batelada? Vai cair, pode acontecer. Balanço integral é parte da primeira prova. E aí você pode ter um reator batelada para fazer um balancinho simples lá na forma integral. Tá? Então é sem reação e regime permanente. Regime transiente pode ter balanço integral, sim. Balanço integral é assunto de prova. Mais alguma dúvida, mais algum questionamento? Sobre a matéria, sobre os métodos de resolução. Eu vi que o pessoal deu uma assistida boa, pelo menos as visualizações nos vídeos foram bem razoáveis. E como eu vi que o pessoal assistiu mais ao vídeo 1 do que ao vídeo 2, eu não quis sacrificar vocês e a nossa tarefa está lá no vídeo 1. Tem uma irmã dela resolvida no vídeo 1. Então vocês têm grande chance de, nos próximos 15 minutos, conquistar a isenção da avaliação continuada que tem que ser entregue na sexta-feira, que vai ser bem mais elaborada do que essa aí que vocês estão recebendo agora. Tá. Podemos passar para o exercício? Hein, gente? Sim, beleza, tá bom. Então deixa eu compartilhar a tela do exercício com vocês aqui. Antes, deixa eu colocá-lo em modo de exibição, né? Porque senão a coisa não funciona. Compartilhando. Fechei o chat aqui, tá? Não vejo mais vocês no chat. Exercício de fixação de conteúdos, turma T3. Considere o aquecimento de um fluido de massa específica ρ e capacidade calorífica Cp em um sistema em batelada, igualzinho do vídeo, conforme apresentado na figura abaixo. Sabe-se que, no instante da partida do processo, a temperatura do fluido no tanque é igual a T0, eu já dei a condição inicial, e que a taxa de calor fornecido é variável, dada pela equação 1. A equação 1 é Q de T, o calor fornecido, a setinha vermelha para dentro, é igual a Q0, que é esse dado de projeto que é na tabela, que multiplica 1,2 menos 0,6 exponencial de menos 0,02t. Tá? Esse ezinho é exponencial, é a função exponencial. Com base nos dados do problema, determine A, o PVI, o problema de valor inicial que descreve o processo, B, a solução analítica do problema do PVI descrito no item A e a temperatura do fluido no tanque após 30 e 60 minutos de operação. Os dados, eita ferro, ficou um R ali em vez de ρ, mas é V, volume, né, 10 metros cúbicos, massa específica é ρ, não é R, 1.200 kg por metro cúbico, capacidade calorífica 3.000 joules por kg Celsius, Q0, né, a taxa de calor de projeto ali 1,2 vezes 10 a 7 joules por minuto e a temperatura inicial T0, 5 graus. Tá bom? Então são 9h21, às 9h36 eu chamo vocês. 15 minutos para resolver é mais do que suficiente nesse caso, tá bom? Qualquer dúvida, alguma pergunta? Estamos contando o tempo. Tá? Qualquer necessidade, por favor, me chamem. Tá? Eu vou fechar o microfone aqui para vocês não ficarem ouvindo barulho. Fizeram um print de tela aí do exercício? Hein, gente? Não adianta responder no chat. O chat está fechado. Preciso que alguém responda no áudio. Beleza, então, começando a contar para vocês, tá?
Alguém conseguiu fazer alguma coisa? Nenhuma resposta? Foi todo mundo embora? Se eu fizer chamada, vai dar falta em todo mundo? Hein, meu povo? Diga. Professor, eu não fiz porque meu caderno de anotações está em casa, eu estou no trabalho. Ah, tá. Bom, são as escolhas que a gente faz, né? Espero que no dia da avaliação você esteja junto com o seu caderno e na sua casa, não no seu trabalho para fazer. Mas vamos lá. Sim, Como é que começa por aqui, gente? O que tem que fazer? Quais são os termos do balanço de energia aqui nesse caso para começar, né? Porque vocês viram isso lá no vídeo. A gente começa aqui com um balanço de energia. E é batelada, né? Então eu tenho só taxa de energia acumulada, nesse caso é aquecimento, igual a taxa de energia gerada, né? Na nossa conceituação de geração aqui, que é a questão microscópica. A gente já viu lá no vídeo que a taxa de energia gerada é só por causa desse fornecimento de calor aqui. E vocês também já viram lá no vídeo que o termo de acúmulo era só... Ficou apertado demais aqui. Espera aí que eu vou trocar esse troço de posição. Vocês viram lá no vídeo o termo de acúmulo era só ddt de ρVCp T de T menos a temperatura de referência. Que na hora que você faz as simplificações todas possíveis, isso vai virar ρVCp dt de T dt só, porque a derivada da temperatura de referência está zero, porque ela é constante, certo? Não é isso? Então agora, olha só. Como é que fica a resolução do problema? Já que vocês têm ρVCp, CP está grande ali, peraí, ρVCp dt de T dt igual a Q0, 1,2 menos 0,6 exponencial de menos 0,02 T. Só isso. Andressa, você que estava conversando comigo sobre isso. Como é que eu descubro qual é o método que eu vou usar para resolver aqui? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui para pensar no método de resolução? Se eu quiser escrever já o PVI, eu já posso colocar a condição inicial aqui também, né? Em T igual a 0 minutos, o Tzão de 0 vale aquele T0 que a gente colocou lá, 5 graus. Mas vamos lá, Andressa, que começou com o assunto, e vocês mais? Cíntia, Wellington, que estão trabalhando isso lá também na outra turma. Como é que eu coloco isso aqui numa condição de eu escolher qual é o método para resolver? Primeira coisa a fazer aqui é fazer o quê? Escrever na forma padrão. Então, ρVCp dt de T dt, forma padrão é colocar todo mundo no primeiro membro e deixar o segundo membro igual a zero. 1,2 menos 0,6 exponencial de menos 0,02 T igual a zero. Isto aqui, ó, é o M, isto aqui, por enquanto, é o N. Mas se vocês observarem bem, o nosso N é uma constante. Ninguém vai ficar bravo se dividir pelo M. Tá? E o M, se vocês observarem, o M é um M só de T. Constante é função de qualquer coisa. M função só de T. Que tipo de equação nós temos? Nós temos uma EDO de variáveis separáveis, que dá para resolver pelo método de separação de variáveis. Dúvidas até aqui? Algum questionamento até aqui, gente? Vamos? Ninguém fala nada? O que houve? Estou encerrando o compartilhamento, vou quebrar o galho de vocês e vou mostrar o gabarito. Olha só, então o nosso gabarito, deixa eu entrar com ele aqui, aliás, o nosso gabarito de vocês, né? T3, dessa vez eu já estou entrando na turma certa. Então eu vou compartilhar o gabarito com vocês aqui. Alguém falou alguma coisa no chat? Estamos aqui, não adianta falar no chat que é a mesma coisa que não estar, Cíntia. Mas vamos ver aqui, deixa eu fechar o chat de novo para compartilhar uma planilha do Excel com vocês, onde eu fiz o gabarito. Ó, tá aqui. Vamos nós? Fiz o balanço, né? E o que eu fiz? Eu dividi pelo N, ó. Dividi por ρVCp para deixar um 1 ali multiplicando a minha derivada. Já fiz o quê? Separei as variáveis. Já usei, já estou aplicando o método de separação de variáveis aqui. Está aqui o meu PVI. Começo a integrar. Integral da soma é soma das integrais. Beleza, cálculo 1. Até aí ninguém vai cortar os pulsos por causa disso. Aqui está a equação integrada, cada integral indefinida dá uma constante arbitrária, C1, C2, C3, depois eu posso juntar todo mundo numa única constante C, porque constante mais constante menos constante continua sendo constante, vai dar para nós essa solução geral explícita aqui. Né? Temperatura igual a Q0 vezes A0, que é o 1,2, né? ρVCp vezes T menos Q0 vezes O1, que é menos 0,6, né? Dividido por 0,02 ρVCp exponencial de menos A2T mais a constante C. Usando a condição inicial, eu descubro quem é a constante, é T0 mais aquele pedaço todo que está ali.
chego na solução particular explícita. Aí só para ficar enxutinho, né, eu defini coisas, eu podia ter colocado esses valores desde aqui de cima. Na prova, quando vocês forem fazer, vocês já podem substituir os valores do Q, do ρ, do V, do CP aqui. Só não pode substituir o valor do T e do Tzinho. Então, ou da variável dependente e da variável independente que elas mudam. E depois eu calculo então os meus valores, que são esses aqui, ó. A solução geral, a solução particular explícita é essa daqui, e os valores que foram pedidos, esses daqui. 12 em 30 minutos, 22. Está aquecendo devagarinho, né? Mas era isso. Dúvida, pessoal? Algum questionamento? Não? Beleza. Vamos fazer chamada? Eu tenho uma dúvida, professor. Fala. Quem tá falando? Matheus. Diga, Matheus. Quando o Q estava multiplicando pelo 1,2... Peraí, deixa eu compartilhar de novo pra gente tratar daquilo que todo mundo vai estar vendo. Tá aqui. Diga. Tocar em cima, vai. O Q0 vezes 1,2 não é ser uma constante? Também? É uma constante, por isso que ele está aqui fora da integral. Ó. Você tem integral só de dt. Entendi. Né? Integral de constante é o quê? Constante vezes a integral de dt. Eu vi onde eu errei aqui, então. A outra aqui é que você tem a derivar a integral da exponencial, que vocês aprenderam a fazer em cálculo 1. Mais alguma dúvida em relação a isso? Aqui, mais do que nunca, vocês vão precisar do cálculo 1, vão precisar um pouquinho do cálculo 2, mas não o necessário, porque eu dei isso nessas aulas de hoje. Mas do cálculo 1 precisa absurdamente. Da matemática do ensino fundamental e médio precisa mais absurdamente ainda. Mais alguma dúvida? Podemos fazer chamada? Então vamos fazer chamada, porque daqui a pouco tem aula da outra turma. Todo mundo abrindo o microfone, todo mundo abrindo câmeras. Máximo de câmeras abertas possíveis aí para eu poder ver vocês. Tem gente na segunda-feira que só ganhou presença porque deu tchauzinho. Né? Quem tiver problema de áudio já deixa escrito estou presente, professor, né? Na hora que eu chamar o nome, aperta lá e dá enter no chat, e assim que eu chamar, fecha o microfone, porque o ruído é muito chato para ficar ouvindo esse monte de coisa. Na segunda-feira colocaram aberto o microfone, a pessoa estava sem fone, aí ficou voltando a minha voz para mim mesmo, um caos. Mas vamos nós aqui. Agatha. Presente, professor. Isso. Ana Carla. Presente no chat. Andressa, que eu já vi, já conversou comigo, está presente. Presente. Camila Moraes. Presente, professor. Isso. Cristiano. Presente. Presente. Cíntia. Tchauzinho, Cíntia. Isso, pronto. Presente no chat e no tchauzinho. Estela. Estela, faltou. Esther. Presente, professor. Isabela. Presente, professor. Isso, com direito a tchauzinho. João Pedro. Presente. Professor, Oi. o senhor esqueceu Isadora. Ó, esqueci mesmo, Isadora. Isadora já está presente, João Pedro também está presente. Júlia, faltou. São os que já abandonaram. Larissa, presente no chat. Letícia, faltou. Lucas. Presente, professor. Lucas, presente. Não, quem não mandou foi o Lucas mandou. A avaliação continuada da semana passada. Mariana faltou. Matheus Rodrigues acabou de falar comigo, está presente. Miguel. Presente, professor. Miguel ficou quieto hoje. Paulo Felipe. Paulo, meu filho, você precisa ter mais cuidado nas suas avaliações continuadas e pensar nas avaliações objetivas. Você tenta fazer, mas você comete erros bobos ali no meio da resolução, coisas bem triviais. Toma cuidado para isso não acontecer nas avaliações objetivas, tá bom? Pedro Henrique. Presente. Isso. Rainer avisou que ia faltar. Todo mundo na torcida, que ele está lá concorrendo para o PET, vai ganhar uma bolsa. Roberto. Presente, professor. Tainara. Presente. Wellington. Presente. Roberto, você não quis concorrer para o PET não, meu filho? Não, professor, já fiz 7 matérias esse período e já tá demais. Mas o PET dá uma cancha boa pra gente viver o resto da vida, viu? Vale a pena pensar em ser do PET com bom desempenho. Gente, eu tô encerrando aqui. Não vamos nos ver mais assim, ó, na câmera, numa salinha. Todas as nossas atividades agora vão ser assíncronas. Dúvidas sobre a avaliação continuada de hoje até às 17 horas de hoje. Dúvidas gerais por e-mail até sexta-feira desta semana, porque eu não vou conseguir responder se passar disso. Eu vou estar preparando 50 provas e 50 gabaritos diferentes. Não é fácil, não é trivial. Tá? Então estudem bastante. Nos falaremos nas nossas vistas de prova, quando elas acontecerem. Eu aviso certinho quando é que é a vista de prova. E também nos
também vamos nos ver no presencial, aqueles que resolveram ficar aqui para ficar fazendo presencial o período que vem, né? As escolhas foram bem claras aí ao longo do período. Estou encerrando aqui para poder depois abrir a sala para outra turma. Gente, tchau para vocês, obrigado pela atenção daqueles que realmente levaram a sério e lamento, né, aqueles que não conseguiram levar, porque a metodologia é essa, a metodologia deu muito resultado nas outras turmas, pena que a turma de vocês resolveu um caminho diferente, mas eu espero que no presencial a gente consiga realmente um trabalho melhor com esta mesma metodologia de agora e as avaliações continuadas valendo a nota da P1. Tchau para vocês! Bom, pessoal, são 10 horas, vamos dar início à nossa atividade síncrona da turma T1 de Introdução à Engenharia Química, neste dia 24 de novembro, a última atividade síncrona, com o tema de soluções de problemas descritos por equações diferenciais, já que vocês fizeram balanços em regime transiente. Então, alguém tem alguma dúvida sobre o material, algum questionamento sobre os métodos que vocês viram? Em introdução, vocês só vão precisar daqueles 2 métodos que estão nos vídeos mesmo. Eu não vou colocar nenhuma equação maluca, ou vai ser separável, ou vai ser linear. Só tem que lembrar bastante do cálculo 1 e aprender a fazer integral direito, né? Na turma antes a gente teve um erro numa integral lá que foi uma coisa tão bobinha, poxa vida. Deu uma tristeza até porque veio de um aluno muito bom. Professor, Sim, quem tá falando? Camila Cordeiro. Oi Camila, bem-vinda de volta. Minha filha, você fez muita falta na semana passada. Eu tenho uma dúvida, professor, Diz. com relação a um método de separação variáveis. Tem uma parte lá no slide que você chega na solução particular na forma implícita. E aí eu não entendi muito bem por que ficou do jeito que ficou. Eu fiquei meio confusa. Implícito porque a sua variável dependente é argumento de uma função. Lembra que ela estava dentro de um log? Uhum. Isso ela tá ali na equação algébrica, mas o CA está implícito. Você só explicita na hora que você aplica exponencial. Aí o CA fica bonitinho. CA é igual a alguma coisa. Aí ela está explícita. Entendeu isso? Implícito toda vez que a variável dependente está dentro de um argumento de uma função. Não, entendi, mas não é nessa parte não, professor. Se você pudesse abrir o slide para te mostrar, acho que ficaria melhor. Qual vídeo? 1 ou 2? 1. O 1, tá. Isso. Em qual página mais ou menos? Porque você precisa me dizer. A 7. Página 7. Olha, eu caí nela aqui direto. Quando a gente está fazendo a solução genérica. Isso. Muito bom, vamos lá, vamos compartilhar aqui, peraí. Deixa eu botar em apresentação primeiro. Pronto, pessoal, o que Camila está chamando a nossa atenção é essa metodologia de resolução aqui, certo? Ninguém tem dúvida de cálculo 1 que você pode olhar para uma função como se ela fosse a derivada de outra. Alguém tem dúvida disso? Que eu posso olhar para o n como se o n fosse a derivada do q em relação a y, já que o n é uma função só de y? Ou que eu posso usar para o m como uma derivada de uma função p só de x? Já que, né, ali a gente tem bonitinho, então, isso é cálculo 1. Na hora que eu integro, tá, eu vou acabar ficando com a integral de dn de y dy menos a de m de x, de integral de m de x dx, eu substituindo lá aquelas minhas grandezas, eu acabo gerando de novo a diferencial, ó. A integral da derivada da função, integral da derivada da função. O que vocês aprenderam em cálculo 1 que era a integral da derivada? Camila? A própria função. A própria função. Então vai dar Q mais uma constante de um lado, P mais uma constante do outro. Todo mundo de acordo? Que nem a gente chegou ali? Sim. Agora olha só, qual é a sua variável dependente aqui? Da sua EDO? É a Q de Y? Não, é o Y. O Q é a função que faz o Y ficar implícito. O Y é argumento de Q. Sim, entendi. O Y é um argumento de Q. Por isso que tá aqui, ó, solução geral na forma implícita. O Y, ele não aparece Y igual a alguma coisa. Aparece uma função de y igual a alguma coisa. E aí como é que você explicita? Você usa a inversa daquela função. Algumas vezes é possível explicitar, outras vezes não. De outras vezes você vai cair numa equação algébrica não linear mesmo, vai ficar na solução implícita mesmo. Eu tenho aqui, às vezes, vocês vão ter que ficar com ele implícito mesmo e resolver numericamente. Mas não é o caso aqui. Nesse caso aqui dá para explicitar. Não no geralzão aqui, né? No geralzão você deixa implícito e explicita lá na hora que for fazer a solução. Então, o que nós temos? Pelas condições iniciais, eu sei que em x igual a x0, o y, x0 é y0. Vou substituir lá. Né? O p vai virar p de x0, ou p0. O y vai virar y0, o q vai virar q0. E aí eu chego finalmente a minha constante c,
Substituindo a minha constante C, eu chego na solução particular implícita. Implícita aqui, Camila, é porque o Q é argumento de uma função. Ela só vai ser explícita, vamos lá naquela próxima, né? Aqui está dessa forma, né? Deixa eu andar com isso aqui está lá na coisa. Chegamos à solução geral implícita, não é? Estão vendo? Log de CA igual a menos KT mais C, não é isso? O CA é argumento do log. Então ele tem que ser explicitado. Como é que eu explicito? Aplicando exponencial. Olha que bonitinho. Aí eu chego à solução geral explícita. Deu para entender agora? Implícito é isso. Toda vez que a sua variável dependente é argumento de uma função. Ela não aparece lá y igual a alguma coisa, CA igual a alguma coisa, T igual a alguma coisa. Aí é explícita. Explícita é quando a tua variável está assim, ó, no primeiro membro sozinha. Só ela. Aí você explicitou a variável. Entendi. É o mesmo que você fala assim, vamos explicitar essa incógnita. É a mesma coisa. É porque algumas vezes, num dos exercícios que vocês têm lá na lista, você só chega na solução geral implícita e na solução particular implícita. Não tem como explicitar, tá bom? Então eu vou encerrar isso aqui. Ok. A gente ainda tem um bando de coisa para falar. Deixa eu encerrar essa apresentação aqui também. Já correr lá para o exercício de vocês. Mas antes de dar o exercício valendo a isenção, eu vou precisar compartilhar com vocês uma outra coisa. O arquivo que vocês receberam hoje, de manhã cedinho. Lembra com as regras da prova? Pois é, eu quero passar ele item por item aqui, tintim por tintim com vocês, tá? Pra gente poder não ter dúvida a partir da semana que vem, né? Porque lembra bem, são 50 provas diferentes só de introdução, fora as 31 provas de métodos, né? 50 alunos diferentes, 50 gabaritos diferentes. Se vocês mandarem todas as provas, todas as respostas de vocês com assim, prova, eu vou certamente cometer algum tipo de engano, vai acabar se perdendo o resultado. Então, para não se perder material, tem regra muito estrita que tem que ser seguida muito seriamente, tá? Então deixa eu ver se eu compartilhei aqui a certa. Compartilhei a certa, essa aqui é a de vocês, tá? Esse é o documento de vocês. Então vamos lá, avaliação de vocês. A duração da avaliação de vocês é essa aqui, ó. De 10 às 12. Às 12 horas para e começa a preparar o envio. Se ficar assim, não, eu tenho mais 10 minutos, não vai dar tempo para enviar. E se enviar depois de 12h20, zero. Vocês vão ver essa observação mais embaixo. Então, observações importantíssimas. Aqui vai cair naquilo que eu venho falando com vocês ao longo do período inteiro. Aprendam os conceitos para resolver todos os exercícios. A interpretação dos enunciados das questões é sua responsabilidade e parte fundamental da resolução das mesmas. Se não entender o que está fazendo, não vai conseguir fazer nada, né? Então, ó, dicas aqui importantes. Vocês vão receber por e-mail, aquele e-mail que foi cadastrado, que lá no primeiro dia de aula eu peguei lá no Siga. Se alguém alterou o e-mail no Siga, do primeiro dia de aula até agora, tem que me avisar para eu colocar o e-mail novo, porque eu não vou entrar lá no Siga para pegar e-mail de novo, tá? Até agora todo mundo recebeu as minhas notícias e todo mundo mandou as avaliações continuadas, eu entendo que vocês estão recebendo as comunicações pelo Siga, tá? Então, ó, assim que receber o e-mail com o enunciado da prova, que ele vai em PDF, me envia uma resposta daquele e-mail, me envia uma resposta só com a palavra recebido, para eu saber que vocês começaram a fazer a prova. Não muda nada, se mandar às 8h40, não muda nada, a prova começou às 8h. Você que perdeu 40 minutos e deixou de enviar. Mas é só para saber quantos alunos mais ou menos estão fazendo. Resolva todas as questões em folhas avulsas de papel A4. Pode usar papel pautado também, tá? Desde que seja legível, desde que a pauta não comprometa a minha compreensão. Sempre com caneta azul. Todos os procedimentos de cálculo das variáveis devem constar das folhas. As folhas de papel devem ser certificadas com nome legível, cabeçalhozinho, sabe? Já deixa um monte de folha com cabeçalho pronto para só sair preenchendo na hora da prova. Nome legível, assinatura, número de matrícula do aluno. Folhas sem essas informações serão desconsideradas. Tudo que for escrito a lápis, ó, estão vendo aqui, ó? Nas avaliações continuadas eu dei colher de chá, na avaliação objetiva não tem nenhuma. Tudo que for escrito a lápis será desconsiderado. Toda a prova deve ser manuscrita, nada de tabela, de copia e cola de tabela, nada de copia e cola de equação de aplicativo, que isso não tem que acontecer. Tem que ser a letra, né, manuscrita mesmo. E feita com caneta azul. 3. Muito importante para a gente evitar cola, já que eu pego cola inclusive nas avaliações continuadas, né? Os valores das equações ilegíveis, desorganizados, incompreensíveis ou que não tenham sido devidamente calculados e demonstrados no desenvolvimento das questões serão desconsiderados. Valores e equações. Valores sem respaldo de uma equação apresentada em sua prova serão desconsiderados. Por quê? Porque na primeira vez que a gente teve remoto, o pessoal mandava uma tabela com os números, mas as equações não justificavam os números. Não tinha como chegar naqueles números usando aquelas equações que a criatura apresentou. E então a gente pegou cola por causa disso.
Então aqui não tem mais essa desculpa. Se colocar um número na prova, ele tem que ter nascido de uma equação que está na prova, tá? Entendido isso? Valores corretos obtidos a partir de equações erradas ou não apresentadas serão considerados fraudes. Grandezas dimensionais sem as devidas unidades serão desconsideradas. Meio ponto por unidade faltante ou meio ponto por unidade errada. Já sabe disso. Ainda mais introdução à engenharia química que tem princípio da homogeneidade dimensional. Feito aqui, até o item 3 é como vocês vão fazer. É procedimento para fazer. Vai das 10 às 12. Do 1 ao 3 é das 10 às 12. Deu 12 horas, bota o despertador para vocês aí, bota um alarme para vocês. Começa o processo de digitalização. Então, ó, digitalize as folhas com a resolução da prova para um único arquivo. Não adianta me mandar 5 folhas. Eu quero um único arquivo em PDF. Bem organizado, em formato PDF. Esse aí, aplicativo, vocês vão saber usar. É importante lembrar que o seu arquivo PDF deve ter todas as páginas e textos orientados de forma que seja possível efetuar a leitura sem giro de cabeça. Quer dizer, tabela deitada, coisa que tá, né? Botou uma tabela grande em pé, bota ela em formato paisagem e manda em formato paisagem para eu ler da esquerda para a direita, de cima para baixo. Se eu tiver que virar a cabeça, eu vou desconsiderar essa parte. Aqui começa uma coisa que não pode ter erro, não pode falhar. O nome do arquivo que vocês vão mandar. O arquivo deve ser nomeado da seguinte forma: respostas, underline T01, underline AO1 na prova de quarta-feira, AO2 na prova da semana seguinte, na P2, e AOP na opcional. Nome do aluno. Por exemplo, respostas T01 AO1 Carlota Joaquina ali, né? Um nome fictício. Remeta o arquivo PDF com os resultados da sua prova para o e-mail profmauriciomancini@gmail.com com um assunto, para não ficar assim, prova de quê? De qual turma você é? Então eu preciso saber disso tudo. Resposta da avaliação objetiva 1 na semana que vem, 2 na outra semana, optativa na terceira semana, T01, que é a turma de vocês, nome do aluno. Lá no assunto do e-mail. Então vocês vão ver um e-mail diferente. Vocês não vão responder o e-mail que eu mandei para vocês com o enunciado da prova, tá bom? Entenderam isso? Que é para criar um e-mail diferente e não responder o e-mail com o enunciado da prova? Com esse assunto aí. E a observação que não pode deixar e não pode ser negligenciada. Avaliações objetivas enviadas após as 12 horas e 20 minutos receberão nota 0. Mas foi só 1 minuto, professor. Não foi só 1 minuto. A prova acabou 10 horas. Você teve 20 minutos para me enviar. Se enviou com 21 minutos, está atrasado, é 0. Tá entendido isso? Todo mundo de acordo com isso? Então, essas são as nossas regras que ficaram claras para vocês em documento que eu enviei para vocês. Enviei hoje para vocês também. Tá lá no Siga, tá na pasta compartilhada do Drive e agora tá gravado aqui em vídeo para vocês, tá bom? Então, vamos à nossa avaliação, o exercício de fixação para vocês poderem mostrar que estudaram, para vocês poderem mostrar que viram os vídeos, que pararam, que fizeram anotações, que resolveram junto comigo. Como eu vi que tinha mais visualizações do vídeo 1 do que do vídeo 2, fui camarada e botei um problema que vocês têm ele parcialmente resolvido no vídeo 1. Aqui ele é um irmãozinho do problema que vocês têm resolvido integralmente no vídeo 1. Mas deixa eu botar aqui em apresentação e compartilhar a tela com vocês para dar os 15 minutos que eu dei para outra turma para vocês fazerem também. Nossa, um monte de gente falou coisa aqui no chat. Tá, eram coisas com relação a compartilhamento de tela. Tudo bem, pula e abafa o caso aí, né? Vamos lá. Sim. A Camila perguntou ali pro seu negócio no chat. Deixa eu ver. Agora não está. Camila, desculpa, não apareceu que eu está. Não, é só aquela que estava compartilhando tela, não perguntou nada não. Não, até o final. Se alguém puder confirmar para mim, por favor, pergunta se a P1 é até o vídeo 6. Sim, isso aí a gente já falou, né, gente? Vocês já sabem disso. É até a parte de problemas sem reação, inclusive balanço integral. Pode ter reação num balanço integral. Posso dar uma reator batelada, que nem tem lá no exemplo, e pedir para vocês calcularem alguma coisa. Pode acontecer. Vai até o vídeo 6, sim. Até a aula 6. Agora deixa eu compartilhar aqui a tela que interessa, né? Que é esta daqui. Exercício de fixação de conteúdos, turma 1. Considere o aquecimento de um fluido de massa específica ρ, capacidade calorífica Cp em um sistema em batelada, conforme apresentado na figura abaixo. Vocês também fizeram isso lá na avaliação continuada da semana passada. Sabe-se que no instante da partida do processo, a temperatura do fluido no tanque é igual a T0 e que a taxa de calor fornecido é variável, dada pela equação 1. Com base nos dados do problema, determine A. O problema de valor inicial, que descreve o processo.
B, a solução analítica, quer dizer, a equação que depois vai dizer como é que a temperatura varia com o tempo, do PVI descrito no item A e a temperatura do fluido no tanque após 30 e 60 minutos de operação. Os dados: volume 10 metros cúbicos, massa específica 1.200 kg por metro cúbico, capacidade calorífica 2.000 joules por quilograu Celsius, Q, taxa de calor fornecida de padrão 1,5 vezes 10 a 7 joules por minuto, temperatura inicial 10 graus Celsius. A equação é essa daí, ó, Q de T igual a Q0, que multiplica 1,6 menos 0,8 exponencial de menos 0,02T. E vocês têm, a partir de agora, são 10 e 18, até as 10 e 34, né? 34, 34 porque o 18 já está quase 39, 19 aqui. Então, 10 e 34, 15 minutos para fazer esse exercício e ganhar a isenção da avaliação continuada. Vou fechar o meu áudio para vocês não ficarem ouvindo o meu barulho no teclado, mas eu estou aqui presente, qualquer coisa é só me chamar. Quem termina antes pode chamar também, mas façam. Vocês têm isso parcialmente resolvido lá no vídeo 1 e no PDF que vocês receberam semana passada também. Estou fechando meu microfone aqui contando o tempo para vocês, tá bom? Alguma pergunta? Então, contando o tempo, que tinha fechado meu microfone antes de falar isso com vocês. Agora sim. Tempo esgotado, pessoal. Alguém conseguiu fazer? Alguém tem aí para responder, por favor? Professor, também, mas não sei não. Eu tentei também, mas... Mas vocês viram que isso aí estava resolvido lá no vídeo? Como separável? A diferença é que agora você tem uma parte constante e uma parte que depende da exponencial, mas continua sendo separável. Precisa estudar mais, gente. Precisa estudar muito mais do que vocês têm estudado. Então, olha só, vamos pensar aqui, ó. Como é que ficaria para fazer o PVI? Para o item A. Para o item A, o que vocês precisam? Vocês precisam do balanço de energia. Já que é transiente, direto na forma diferencial. Taxa de energia acumulada. Nossa, esse T está parecendo um A. Taxa de energia acumulada. Nesse caso não tem entrada, não tem saída, é batelada. Só tem o termo de geração, então taxa de energia gerada aqui na nossa conceituação, porque é a escala microscópica, né? E para outros professores isso aqui poderia ser um termo de entrada, se ele está considerando que entrada é o que atravessa a superfície de controle, aí vocês vão perguntar para quem está pedindo para fazer o balanço o que é que ele entende por entrada e saída. Nesse nosso caso aqui, entrada e saída tem a ver com o movimento global de matéria, e consumo e geração tem a ver com escala microscópica, não necessariamente com movimento de massa. Então ali a gente tem as duas únicas parcelas possíveis desse balanço. Vocês aprenderam lá no vídeo que a taxa de energia gerada é o quê? Que ali naquele caso nosso é Q0, 1,6 menos 0,8 exponencial de menos 0,02T. E que isso aqui vocês também aprenderam lá no vídeo, né? Vai ser ddt de ρ VCP, T de T menos T de referência, que no final das contas, quando a gente faz as simplificações todas, né, isso aqui vai acabar sendo só ρ VCP dt de T, dt, já que a derivada da temperatura de referência dá zero. Montando aqui o PVI, montando o problema de valor inicial, nós vamos ter ρ VCP dt de T dt igual a Q0 1,6 menos 0,8 exponencial de menos 0,02T. E aí qual é a condição inicial? Condição inicial em T igual a 0 minutos. O T grande de 0 vale T0 que está dado lá, que no caso de vocês era 10 graus. Esse é o PVI, esse é o item A. Agora, para resolver, o que a gente precisa? Qual é o primeiro passo para resolver um problema descrito por equação diferencial? Estou aguardando a resposta. Escrever na forma padrão? Escrever na forma padrão, isso mesmo. Então, na forma padrão. Forma padrão é jogar todo mundo para o primeiro membro e analisar, né? Deixar o segundo membro igual a zero. Nós vamos ter ρ VCP dt de T dt menos Q0 1,6 menos 0,8 exponencial de menos 0,02T, acabou, igual a zero. E aqui é 0,02. Então eu olho para cá e identifico meu M. Eu olho para cá e identifico meu N. E descubro que N é constante. Ótimo, pode ser função de qualquer coisa.
e descubro que o meu M é um M só de T. Então é uma equação de variáveis separáveis. Molinha de resolver, que nem a gente resolveu no vídeo, tá? Sem contar que a gente ainda pode dividir pelo ρ VCP e deixar logo dt explícito no primeiro membro para poder ter a solução explícita direto, viu, Camila? Aqui na hora que eu resolver a integral eu já tenho direto a solução geral explícita. E era isso, gente. Aí pra frente é resolver, usar os métodos que estão lá no vídeo. Nesse caso aí no vídeo 1, que é o método de separação de variáveis. Deixa eu mostrar o gabarito para vocês, pra gente poder partir para fazer chamada e encerrar aqui o nosso processo de atividades síncronas. Já que tá todo mundo muito cansado mesmo e alguns escolheram fazer o presencial no período que vem. E eu vou aceitar muito tranquilamente a decisão de vocês, tá? Deixa eu colocar aqui. Luca, tudo bom, meu filho? Você não entregou sua avaliação no período na semana passada, eu fiquei preocupado. Mas olha só, deixa eu compartilhar aqui a tela do Excel. Oi, professor, tudo bem? Eu acabei não entregando, não. Tá bom, mas eu espero que você tenha feito, porque o trem tá começando a ficar apertado, tá? Então, ó, basicamente vocês têm esse problema, né? Fiz aqui a minha equação de variáveis separáveis, já dividi pelo ρ VCP, para ficar mais fácil. Para vocês, a minha sugestão é que a partir daqui vocês já comecem a substituir o que pode. E o que pode é só isso aqui, ó. Só que ρ VCP. O A0, o A1 e o A2 é que são números que vão ficar constantes. O T não é constante e o Tzinho é menos constante ainda. Tá? Então poderia substituir. Eu fiz tudo literal, claro que eu vou usar isso aqui 1 milhão de vezes em outros problemas e basta eu trocar os números lá em cima que eu mudo o meu resultado lá embaixo. Então, já tenho a minha equação de variáveis separáveis separada. Ela já está aqui na forma separada. Basta eu integrar em T. Então, integro o primeiro membro em T. Isso aqui vai dar o quê? Integral da derivada dá o quê? A própria função. Q0, A0, ρ VCP é constante, sai da derivada, fica integral só de dt. Q0, A1, ρ VCP é constante, sai da derivada, fica só integral de e a menos 2t dt. Chego então aqui a cada integral indefinida gera uma constante arbitrária. Então, essa integral aqui gerou t mais o C1, que é a antiderivada mais o C1. Essa daqui é a antiderivada mais o C1. Essa daqui é a antiderivada mais um C1. Mais o C3, né? C2, C1 e C3. Aí juntando C1 mais C2 mais C3, ou constante mais constante menos constante, continua sendo constante. Então juntei, né, C2 mais C3 menos C1 nessa constante C aqui. E cheguei à solução geral explícita. Camila, tá vendo? Aqui já está explícita. O que é isso? O T está sozinho lá, bonitinho no primeiro membro. Entendi. E aí, ó, aplico a condição inicial, a gente só usa a condição inicial. Atenção, hein, gente? O pessoal da turma mais cedo, que eu esqueci de falar isso. Mas eu falo no vídeo muito. Só se usa a condição inicial quando chega aqui, na solução geral. Jamais substituam a condição inicial na equação diferencial. A condição inicial é para ser usada apenas na solução geral. Aí, na solução geral, eu jogo a minha condição inicial, consigo achar o valor de C. Com o valor de C, eu chego na solução particular explícita, que é essa daqui, que está parecendo grande, mas não é grande. Basta eu dar nome a essas coisas aqui e calcular esses valores, que a minha equação vai ficar bonitinha assim, ó. Aliás, eu tô com a equação errada, né? Eu tô com o problema da outra turma. O de vocês é esse aqui. Não vai mudar nada lá para cima, mas muda aqui, tá? Os valores são esses aqui para vocês. Essa é a equação, a solução particular explícita. Depois é só pegar os valores do tempo, jogar aqui, né? Aí é só aqui e calcular, aqui também. E calcular os valores da temperatura, 28 graus a 30 minutos e 52 graus a 60 minutos. Era isso. É assim que vai acontecer na avaliação objetiva, é assim que vai acontecer nas provas. Alguma dúvida? Professor, Sim. pode subir um pouquinho a tela só para eu tirar um print? Posso. Aí, tá bom. Ah. Ok. Quiser fazer o print do outro pedaço, tá aqui também. Mais um pedaço. Achou, obrigado, professor. Pronto. Estou encerrando aqui, vamos fazer chamada, todo mundo abrindo o microfone, todo mundo abrindo câmera. Tá na hora de encerrar esta jornada, pelo menos a parte presencial, a parte síncrona, né? Agora a parte assíncrona vai acontecer. Abrindo câmeras, por favor. Abrindo os microfones. Deixa eu abrir o chat aqui para quem tiver problema no áudio, como sempre eu falo, né? Coloca escrito "Estou presente, professor". Na hora que eu chamar o seu nome, clica no Enter. Vai aparecer no chat ali, eu dou presença. E também acontece né? Se às vezes não conseguir, dar um tchauzinho aí quem tiver com a câmera aberta, que eu também consigo tentar ver, tá bom? Mas, né, começando aqui a nossa chamada, depois que eu chamar seu nome, por favor, pode fechar o microfone para poder acabar com esse ruído esquisito que fica, tá? Porque fica um ruído bem ruinzinho, bem chatinho na nossa, no áudio lá para eu poder editar. Beatriz Freitas.
presente no chat. Camila Reis, presente no chat. Camila Cordeiro, Presente. Camila Farias também participou ali, está presente no chat. Carolina, presente no chat. Ellen, faltou. Emily, presente no chat. Gabriela Delane. Presente. Isso. Gabriele. Presente. Isabelle, presente no chat. Jaiane. Presente, professor. Jennifer, presente no chat. Joana. Presente. Ok, Joana. Luca, que já falou Presente, comigo. professor. Mailane, presente no chat. Matheus Medeiros, presente no chat. Matheus Marques, presente no chat. Meire. Presente. Pedro Henrique, calma, Pedro Vinícius, calma, tem Pedro Henrique antes de você, meu filho. Pedro Henrique, faltou. Então, Pedro Vinícius está presente. Roberto, presente no chat. Charize. Presente. E Tainara, presente no chat. Gente, estou encerrando aqui. Dúvidas sobre avaliação continuada que eu já vou colocar lá na pasta compartilhada e no Siga. O Siga vai entrar em manutenção nesse final de semana, a partir de sexta-feira. Então, se alguém vai baixar alguma coisa do Siga, tem que ser até sexta-feira mais cedo. Cuidado com isso. Vamos ficar o final de semana inteiro sem Siga, tá? E assim, quero agradecer a vocês, principalmente aqueles que levaram a sério. Gente, que os que acharam que foi complicado, que remoto é ruim, tem que ter mais resiliência. Vocês são jovens, a capacidade de resiliência de vocês devia ser maior do que a nossa. Ficar imaginando aquela educação bancária como era antes da pandemia, é impossível. Mesmo quando voltar ao presencial, eu não vou voltar à metodologia antiga. Nós vamos continuar trabalhando desta forma porque ela é muito mais dinâmica e deu muito resultado nas outras turmas. Este período foi atípico para mim. Sim, eu já tinha visto queixas de outras pessoas em relação à desmotivação e tudo mais, mas eu não enfrentei isso nos 3 outros períodos remotos que nós tivemos. Eu tinha turmas que eram dinâmicas, eu tinha turmas que empolgavam. Né? E eu não consegui de nenhuma das 3 turmas desse período essa empolgação. A saída foi colocar esses exercícios para vocês perceberem onde é que o calo aperta. Mas pensem em mudança de atitude, em mudança de postura. Muitos de vocês nós vamos nos encontrar de novo no presencial período que vem, pelas escolhas erradas que foram feitas nesse período. De não estudar, de não estar atento, de não seguir a metodologia. Alguns vão conseguir passar, graças a Deus, porque vão se superar, vão fazer aquele sprint final, mas o mais importante é que vocês entendam que superar obstáculos é parte da formação do engenheiro. E vocês não são mais criancinhas que estão fazendo prova para ter um boletim com nota azul e pedir aumento de mesada para pai e para mãe. Então pensem em aprender as coisas, em estudar para serem bons profissionais. Aqueles que já estudam, aqueles que se dedicam, não estão inclusos nesse comentário que eu estou falando. É lógico, eu sei que na turma tem pessoas que se dedicam, tem pessoas que dão dinamismo à turma. Então, quando elas estão presentes, a gente tem mais perguntas, a gente tem mais participação. Mas a maioria não foi assim, infelizmente. Claro, respeitadas as dificuldades, os problemas de cada um, às vezes é importante a gente perceber até o seguinte, olha, por que foi chato para mim? Por que eu estou infeliz nessa disciplina ou em várias disciplinas da engenharia química? Será que é para não ser engenheiro químico, ser outra coisa? Como eu falei no primeiro dia de aula, nós somos bons em muitas coisas, gente. Nós somos capazes de muitas realizações. Uma delas pode ser o nosso ganha-pão, pode virar a nossa profissão. O resto a gente faz por hobby. Mas o importante é ser feliz naquilo que a gente faz, mesmo que seja no ganha-pão. Porque um ganha-pão infeliz a gente come com gosto amargo. Então, por favor, amadureçam, cresçam como pessoas, entendendo o investimento que vocês precisam fazer em vocês mesmos aqui para frente. Estou encerrando, não teremos mais atividade síncrona, tá? Quem faltar, quem deixar de entregar as avaliações ganha 2 faltas assíncronas, tá? Então as próximas 6 horas vão ser todas assíncronas e podem dar 6 faltas assíncronas, tá bom? Claro que é opcional, é só para quem realmente estiver obrigado a fazer opcional para ganhar nota. Para passar. Quem passou com 2 provas não precisa fazer opcional, não tem aquela falta. Estou encerrando aqui para vocês. Tchau e muito obrigado pela atenção, principalmente aqueles que se dedicaram, aqueles que valorizaram o esforço que eu fiz, que não foi pouco. Produzir tudo isso, realizar todo esse trabalho, editar essa montoeira de vídeo todos os dias, não é fácil. Essa cadeira que eu estou usando aqui não é luxo. Tá? É para a gente segurar um pouco da dor na coluna que dá quando você fica 10, 12 horas sentado editando. Então, esse foi o meu trabalho à parte com vocês. Espero que vocês valorizem mais isso, principalmente nas próximas etapas que a gente estiver junto.
Tchau para vocês e boas provas. Tchau, tchau.